O Ritual da Floresta Negra. Relato real. Meu nome é Lucas, e escrevo este relato como uma última tentativa de aliviar o peso do que vi naquela noite maldita. Tenho 27 anos e sempre fui cético. Nunca acreditei em histórias de terror ou no sobrenatural. Mas o que aconteceu comigo e com meus amigos na Floresta Negra? Em uma expedição que deveria ser apenas uma aventura. Mudou completamente a minha visão sobre o mundo e sobre o mal. Tudo começou quando minha amiga Bianca nos convidou para explorar uma trilha pouco conhecida, escondida entre as colinas da Serra do Mar. É uma floresta densa, com árvores centenárias que bloqueiam a luz do sol, criando um ambiente permanentemente úmido e silencioso. Havia uma lenda local, algo sobre um ritual antigo, mas ninguém levava aquilo a sério. Até aquela noite. Vai ser só mais uma trilha, insistiu Bianca com aquele sorriso confiante. Vocês são muito medrosos, provocou André enquanto ajustava a mochila. Eu apenas sorri, sem imaginar que aquelas poderiam ser as últimas palavras descontraídas que ouviríamos naquela viagem. Seguimos pela trilha ao entardecer, querendo acampar no coração da floresta. Quanto mais adentrávamos, mais o ar parecia denso, como se a mata estivesse viva. E de alguma forma nos observando, o chão estava coberto por uma camada espessa de folhas mortas, e a temperatura caiu drasticamente. Nem mesmo os pássaros cantavam ali. Quando o sol finalmente sumiu atrás das copas, acampamos em uma clareira. A lua cheia iluminava de forma estranha o ambiente, projetando sombras alongadas que se mexiam como se tivessem vontade própria. Em volta da fogueira, Bianca começou a contar a história do tal ritual. Dizia-se que, há séculos, a floresta era usada por uma seita, para rituais de sacrifício humano, na crença de que o espírito da mata precisava ser alimentado, para manter o equilíbrio da natureza. Eles diziam que quem interrompesse o ritual, ou quem ousasse zombar, seria amaldiçoado, condenado a se perder para sempre na floresta, até ser devorado pelas raízes, contou Bianca, olhando para nós com uma expressão grave. Rimos nervosos, mas no fundo algo naquela noite parecia errado. O vento soprava de maneira estranha, como se sussurrasse em um idioma que nenhum de nós conseguia entender. Até que André, querendo quebrar o clima tenso, se afastou do grupo. Vou mijar, já volto, gritou ele, sumindo por entre as árvores. 10 minutos se passaram. Depois 20. Começamos a ficar preocupados. Chamamos por ele, mas só ouvimos o som abafado do vento e o estalar ocasional de galhos ao longe. Pegamos lanternas e seguimos pela direção que ele tomou. A floresta parecia mudar a cada passo, como se o caminho se fechasse atrás de nós. Foi então que vimos, no meio da mata, um círculo perfeito de pedras, cobertas por uma camada fina de sangue fresco. No centro, uma árvore morta e retorcida, com marcas antigas entalhadas no tronco, símbolos que nenhum de nós conseguia reconhecer, mas que evocavam uma sensação imediata de repulsa. E foi quando Bianca gritou. Corremos até ela, e caído entre as raízes da árvore estava André, ou o que restava dele. Seu corpo estava aberto do peito ao abdômen, e suas entranhas cuidadosamente dispostas ao redor, formando o mesmo padrão que havíamos visto nas pedras. Mas o pior era o rosto. Um olhar de puro pavor congelado, como se ele tivesse morrido, vendo algo que sua mente simplesmente não pôde suportar. Meu Deus, o que é isso? Balbuciei com a voz trêmula. Mas não houve tempo para raciocinar. De repente, o chão começou a tremer levemente, como se algo imenso e adormecido despertasse sob nossos pés. As árvores à nossa volta começaram a ranger, e a névoa densa surgiu de todos os lados, engolindo a floresta e nos isolando completamente. Tentamos correr, mas a névoa era tão espessa que mal conseguíamos ver um ao outro. De repente, sons estranhos começaram a ecoar ao redor. Sussurros guturais, lamúrias que pareciam vir das profundezas da terra, e entre eles passos. Passos pesados e arrastados, como se algo muito grande e muito antigo caminhasse entre as árvores. Bianca segurou minha mão com força, enquanto as vozes se aproximavam, e a sensação
era a de que a própria floresta estava se fechando sobre nós, nos conduzindo para algum lugar. De súbito a névoa se dissipou parcialmente e vimos ao longe a figura. Um ser humanoide, mas deformado. Os membros alongados, cobertos por uma pele ressequida e escura como carvão. Seus olhos, ou o que deveriam ser olhos, eram apenas buracos vazios e fundos, dos quais saía uma fumaça esverdeada e fétida. Ele ergueu um braço e apontou para nós. Naquele momento ouvimos um coro de vozes, ecoando de todas as direções, entoando palavras numa língua impossível, que reverberava dentro da nossa mente, causando uma dor lancinante. Bianca caiu de joelhos, gritando e tampando os ouvidos. Tentei puxá-la, mas minhas pernas estavam pesadas, como se raízes invisíveis se enrolassem ao redor dos meus tornozelos. Com um esforço sobre-humano, consegui me soltar e puxar Bianca para longe. Corremos desorientados, sem saber se estávamos nos afastando ou indo direto para o coração do mal. Atrás de nós, os sons continuavam, e a sensação de sermos perseguidos era insuportável. Finalmente vimos uma trilha aberta, e nos atiramos por ela. Só paramos de correr quando a névoa começou a dissipar, e conseguimos ver o céu estrelado acima. Não sei quanto tempo ficamos ali, ofegantes abraçados, sem coragem de olhar para trás. No dia seguinte, equipes de resgate foram acionadas, mas nunca encontraram o corpo de André, nem qualquer sinal do círculo de pedras, ou da árvore retorcida, apenas uma floresta comum, como qualquer outra. Os moradores da vila mais próxima disseram que não éramos os primeiros a voltar traumatizados daquela mata, que de tempos em tempos, grupos de jovens desapareciam ou voltavam, mas mudados para sempre. Desde aquela noite, tenho pesadelos recorrentes. Sempre estou na clareira, diante daquela árvore maldita, e sempre ouço os sussurros. Quando acordo, há marcas estranhas no meu corpo, como se galhos tivessem me arranhado durante a noite. Não sei quanto tempo ainda tenho, antes de a floresta me chamar de volta, mas sinto que um dia irei atender ao chamado, e desta vez não voltarei. O Soro da Eternidade. Olá, leitores do Contos da Cripta. Hoje venho contar um relato que nunca consegui esquecer. Uma experiência que me arrancou noites e noites de sono e que me fez desacreditar da sanidade humana. Não esperem redenção ou alívio, pois essa é uma história que termina apenas com o silêncio da morte e da loucura. Tudo começou quando fui chamado para trabalhar como segurança temporário em uma instalação médica há cerca de 2 anos. Não era um hospital comum, não, mas um antigo complexo de pesquisas desativado há décadas, localizado no subsolo de um centro universitário. Aceitei pela boa paga. Não imaginava que ali seria o meu próprio purgatório. Assim que desci pelo elevador de serviço, o único acesso funcional, percebi que algo estava errado. O cheiro metálico de ferrugem misturado à umidade morta invadia os pulmões como veneno invisível. As lâmpadas de emergência lançavam uma luz esverdeada, fraca, pulsante, como se o prédio ainda respirasse. A missão parecia simples: fazer rondas de hora em hora, garantindo que nenhum invasor ou estudante curioso entrasse. O administrador apenas me disse: "Não abra a porta da ala C." Não explicou o porquê, só frisou com olhos vazios: "Não abra nunca." Na primeira noite, cumpri as instruções. Ouvi ruídos ao longe, rangidos, algo como passos pesados, mas não dei importância. Estruturas antigas costumam gemer sob o próprio peso. Foi apenas no segundo turno que os pesadelos começaram. Pesadelos acordados, onde a realidade parecia derreter diante dos olhos. Por volta das 2 da manhã, enquanto passava pelo corredor principal, ouvi com nitidez um grito abafado humano vindo da ala C. Meu coração congelou. Toquei no rádio e perguntei ao supervisor: "Tem alguém aí?" Silêncio. Apenas o chiado estático da frequência morta. As batidas começaram, fortes, cadenciadas, como socos desesperados contra o metal enferrujado da porta da ala C. Senti um impulso irracional de abrir, mas as palavras do administrador martelavam na mente: "Nunca,
Mesmo assim, aproximei o ouvido. Do outro lado, uma voz sussurrou: "Por favor, me tirem daqui." Afastei-me trêmulo, corri até o monitoramento e procurei as câmeras da ala C. Estavam todas desativadas, estáticas, como se aquele setor sequer existisse oficialmente. Isso só aumentou a tensão. Decidi terminar a ronda e reportar tudo pela manhã. Mas o complexo não ia me deixar sair tão fácil. Na terceira noite, quando achei que estava ficando acostumado ao ambiente mórbido, algo mudou. O elevador estava quebrado, não subia. O sistema de energia parecia ter entrado em colapso parcial. Tentei o rádio, nada, nenhuma resposta. Estava sozinho. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Caminhei até a escada de emergência trancada com correntes grossas e ferrugem soldada. Parecia que ninguém queria que alguém saísse dali, ou que algo escapasse. Comecei a sentir coceiras nos braços, minúsculas feridas que pareciam infeccionar rápido demais. O ar ali dentro estava impregnado de algo doente. Mais tarde ouvi novamente a voz na ala C. Eles me injetaram, eu não sou mais humano. Aquilo foi como uma lâmina atravessando a sanidade. Quem ou o que estava ali dentro? A curiosidade mórbida começou a corroer minha resistência. Decidi que precisava entender, ou enlouqueceria. Peguei o molho de chaves na sala de segurança e caminhei até a porta proibida. A cada passo o ar parecia mais espesso, como se forças invisíveis tentassem me impedir. Minha mão tremia tanto que mal consegui encaixar a chave na fechadura. Girei e a porta rangeu. Um corredor gelado com as paredes revestidas de inox se revelou. Iluminação precária, sirenes de emergência piscando. Ao fundo, a voz agora mais próxima. "Por favor, me mate." Meu estômago virou. Eu deveria ter corrido, mas avancei. Passei por salas cheias de equipamentos quebrados, macas com cintos de contenção, frascos etiquetados com termos médicos que eu não entendia. Até que vi uma cápsula criogênica parcialmente aberta. Dentro, uma figura humana ou algo que um dia foi humana. Sua pele estava corroída, como se ácida, os olhos leitosos e opacos. O peito subia e descia em agonia, mas ela falava. Eles criaram o soro da eternidade. Um espasmo violento atravessou seu corpo. Me afastei apavorado, mas ela continuou. "Eu não posso morrer, por favor." Foi então que percebi as outras cápsulas ao redor da sala. Mais dezenas delas, todas ocupadas. Algumas com corpos deformados, outras ainda se movendo. A realização me atingiu como uma martelada. Aquele laboratório fazia experimentos ilegais para prolongar a vida. Ou pior, transformá-los em algo mais. De repente, ouvi passos atrás de mim. Girei apontando a lanterna e vi um homem de jaleco, pálido como um cadáver. Mas o que me paralisou não foi sua aparência. Foi o fato de que ele não respirava. Só me fitava e sussurrava. "Agora que viu, você não pode sair." Corri como nunca. Saí daquele laboratório e tranquei a porta da ala C atrás de mim, com a chave girando em desespero. As batidas começaram de novo, mas agora de várias mãos. Dezenas delas, esmurrando o metal, ecoando por todo o complexo. Voltei para a sala de segurança desesperado. Tentei o rádio, nada. Tentei o elevador e como que zombando de mim. Agora ele funcionava. Entrei suando frio e apertei o botão para subir. Mas o visor indicava que descia para um andar, que nem constava no mapa. As portas se abriram para um ambiente completamente escuro. Só o som úmido de algo arrastando-se. Era audível. De repente, as luzes de emergência acenderam, revelando fileiras e fileiras de tanques com líquidos turvos. Dentro, mais seres, contorcendo-se. No centro da sala, um trono metálico, e sobre ele, um corpo colossal, fundido com máquinas, respirando mecanicamente, olhos abertos e injetados. A mesma voz que eu ouvira sussurrar antes ecoou. "Eu sou o primeiro e o último do soro da eternidade." Saí correndo, tropeçando nos cabos, até alcançar o elevador novamente.
Subi até o nível inicial e, como um milagre, consegui abrir a porta. Lá fora, a noite parecia normal, mas eu não estava mais normal. Nunca estive. Desde então, relatei tudo à polícia, mas quando foram investigar, disseram que o complexo estava fechado há décadas, que o elevador não funcionava e que não havia porta nenhuma para uma ala C, mas eu sei. E ainda acordo, toda noite, ouvindo aquela voz. Por favor, me tirem daqui. E vocês, que ouviram até aqui, eu só posso dar um conselho. Se um dia alguém pedir para você nunca abrir uma porta, não abra, nem por compaixão, nem por curiosidade, pois há coisas que não deveriam ser libertadas. O sussurro da casa vazante. Olá, cripta. Hoje trago um relato que me persegue até hoje. Não sei se chamaria de maldição ou simplesmente insanidade. Só sei que desde aquela noite nunca mais dormi tranquilo. Este é o meu relato, e eu juro pela minha alma que tudo é real. Tudo começou quando me mudei para uma cidade pequena do interior. Estava exausto da vida agitada na capital e queria paz, isolamento. Encontrei uma casa antiga, abandonada há anos, mas com um preço irrecusável. Os moradores locais diziam que ninguém permanecia lá por muito tempo, mas eu ri da superstição deles. Como poderia uma casa me assustar? Assinei os papéis na mesma semana e me mudei no mês seguinte. Na primeira noite, o silêncio foi o que mais me incomodou. Acostumado aos sons da cidade, estranhei aquela quietude absoluta. Mas, ao mesmo tempo, era exatamente o que eu procurava: paz, isolamento e a oportunidade de recomeçar minha vida. Só que não demorou muito para perceber que a casa tinha algo estranho. Logo na primeira madrugada, acordei com um barulho vindo do sótão. Pensei que fosse algum animal, talvez um gambá ou um rato, mas o barulho parecia passos. Passos arrastados lentos, como se alguém deslizasse os pés pelo chão de madeira velha. Levantei da cama, peguei a lanterna e decidi investigar. A escada que levava ao sótão rangia a cada passo que eu dava. Quando cheguei à porta, percebi que ela estava entreaberta, mas eu tinha certeza de que a havia trancado mais cedo. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz quebrando o silêncio opressor. Nenhuma resposta. Apenas aquele cheiro de madeira úmida e poeira antiga. Empurrei a porta com cautela. A lanterna tremulava na minha mão enquanto o feixe de luz atravessava a escuridão. O sótão estava vazio, ou pelo menos parecia estar. Mas de repente, ouvi um sussurro. Fraco, rouco, como se algo estivesse morrendo e tentando falar. "Vá embora." O ar gelou. O sussurro não era minha imaginação. Abaixei a lanterna e respirei fundo. Deve ser o vento, pensei, me forçando a acreditar. Fechei a porta do sótão com força e desci de volta para o quarto. Mas naquela noite eu não consegui dormir. No dia seguinte, fui à cidade comprar algumas coisas. No mercadinho, puxei conversa com a senhora que me atendeu. "Ah, você se mudou para a casa vazante?" perguntou ela, arregalando os olhos. Assenti sem entender muito. "Saia de lá enquanto pode", ela murmurou, quase num sussurro. "Por quê?" perguntei, curioso. Ela apenas balançou a cabeça e fez o sinal da cruz. Não falei nada, não ouviu nada de mim. Aquilo me deixou desconfortável, mas mais uma vez decidi ignorar. À noite, o mesmo barulho no sótão, os mesmos passos arrastados. Dessa vez, porém, não fui investigar. Me tranquei no quarto e fiquei acordado ouvindo aquilo. Mas às 3 da manhã, o barulho parou abruptamente. E então, uma batida na porta do meu quarto. Toque, toque, toque. 3 batidas secas, precisas. "Quem está aí?" eu perguntei, já com a voz trêmula. Silêncio absoluto. Levantei lentamente e caminhei até a porta. Coloquei o olho na fechadura e o que vi me gelou a alma. Do outro lado, havia um olho me observando. Um olho esbranquiçado, morto, imóvel. Dei um passo para trás, tropecei e caí no chão. O olho continuava ali, fixo, frio. Fechei os olhos e comecei a rezar,
sem saber mais o que fazer. Quando abri novamente, não havia mais nada. Na manhã seguinte, fui até a prefeitura buscar documentos da casa. Precisava entender o que estava acontecendo. O funcionário, um senhor idoso, me fitou com pesar. Você não sabia da história da casa? Perguntou. Neguei com a cabeça, o coração já acelerado. Essa casa pertenceu a uma família há muitos anos. Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Eles desapareceram. Todos. Como assim? Perguntei, arregalando os olhos. Numa noite simplesmente sumiram, deixaram tudo para trás. Os moradores dizem que, até hoje, os espíritos deles vagam por lá, presos, como sombras famintas, esperando quem ousar entrar. Voltei para casa com aquela informação pesada como chumbo na mente, mas decidi que não ia me deixar vencer pelo medo. Naquela noite tranquei todas as portas, todas as janelas. Mas exatamente às 3 da manhã, toque, 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 as mesmas batidas. Respirei fundo, juntei toda a coragem e abri a porta. O corredor estava vazio, mas ao olhar para o fim dele, vi uma figura parada, alta, magra, a pele pálida como cera, os olhos vazios, sem alma. Ela ergueu a mão e apontou para mim. Então murmurou: "Você não devia estar aqui." Corri para fora. Saí da casa sem olhar para trás. Deixei tudo: roupas, documentos, móveis. Nunca mais voltei. E nunca mais consegui dormir em silêncio. Até hoje, às 3 da manhã, ouço aquelas batidas. Mesmo morando a quilômetros de distância. Toque, toque, toque. Como se ela ainda soubesse onde eu estou. E você? Teria coragem de passar uma noite na casa vazante? O sussurro na parede. Meu nome é Caio, e o que vou relatar aqui não é fruto da minha imaginação, nem de delírios provocados por insônia. É um grito de alerta para quem insiste em duvidar do que não vê. Há coisas que preferem permanecer ocultas, e quando forçadas a se revelar, cobram caro, muito caro. Tudo começou quando aluguei aquele apartamento antigo no centro da cidade. O preço estava abaixo do mercado, e o corretor parecia ter muita pressa em fechar o contrato. A justificativa era sempre a mesma: o prédio vai ser reformado em breve, aproveite. E eu, desesperado, aceitei sem pensar. Os primeiros dias foram normais. O lugar tinha um cheiro forte de mofo. O piso rangia a cada passo, mas nada fora do esperado. No entanto, na primeira noite que passei ali sozinho, ouvi algo que me paralisou. Sussurros, vindos de dentro das paredes. Deve ser encanamento antigo, pensei alto, tentando me convencer. Mas os sussurros tinham um ritmo. Pareciam palavras. Não conseguia entender direito. Mas eram insistentes. Como uma língua esquecida, sendo pronunciada por alguém que nunca respirava, e vinham sempre do mesmo ponto: a parede atrás da cabeceira da cama. Na terceira noite decidi que não era imaginação. Peguei uma lanterna e comecei a inspecionar a parede. Toquei nela, bati com os nós dos dedos. O som estava oco. Quando aproximei o ouvido, o sussurro cessou de repente, como se soubesse que eu estava ali. Um silêncio denso me envolveu. "Tem alguém aí?" Perguntei, minha voz falhando. Nenhuma resposta. Apenas um arrepio gelado percorrendo a minha espinha. Fui dormir com a luz acesa, mas o sono não veio. Quase ao amanhecer, os sussurros voltaram, mais fortes, mais claros. Pareciam implorar. No dia seguinte, chamei o zelador. Um homem velho, de rosto enrugado e olhar vazio. Perguntei sobre a parede, se havia alguma tubulação ou passagem oculta. Ele apenas riu, sem humor. "Você já ouviu eles?" Perguntou, encarando-me com olhos fundos. "Como assim? Eles?" "Os que ficaram aí, presos." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se virou e foi embora, andando lentamente, pelo corredor mal iluminado, como se não houvesse mais nada a dizer. Fiquei parado, com o coração martelando no peito. Naquela noite tomei coragem. Peguei uma chave de fenda
e comecei a raspar a pintura da parede. A cada camada removida, o sussurro parecia ficar mais nítido, mais desesperado. Até que bati num ponto estranho. A madeira estava podre, úmida, como se algo respirasse ali dentro. Continuei forçando, até abrir um buraco do tamanho de uma mão. O cheiro que saiu de dentro me fez vomitar instantaneamente, uma mistura de carne apodrecida e podridão antiga. E então eu vi olhos humanos, enormes arregalados, olhando direto para mim. Dei um grito e caí para trás, derrubando a lanterna. O facho de luz tremulava, iluminando a parede aberta e vazia. Não havia olhos, nem carne, apenas a madeira podre e úmida, tremendo. Fechei o buraco com um lençol e passei o resto da noite sentado no canto do quarto. No dia seguinte, fui até a imobiliária exigir explicações. A atendente pálida parecia já esperar por mim. Sem rodeios, soltou a frase que congelou meu sangue. Esse apartamento deveria estar interditado. Os antigos moradores desapareceram. Nunca encontramos os corpos. Minha visão escureceu por alguns segundos. Perguntei o que tinham feito a respeito. E ela, com um olhar vazio, respondeu: nada. O dono mandou lacrar a parede. Disse que era melhor assim. Voltei ao apartamento transtornado. Pensei em sair dali, na mesma hora, mas algo me prendeu. Talvez a necessidade mórbida de entender, ou quem sabe, já estivesse sendo influenciado pelos sussurros. Naquela noite, os sons voltaram, mas não eram mais sussurros, eram gritos, gritos abafados, desesperados, implorando por ajuda. O prédio inteiro parecia vibrar, como se estivesse sufocando. Uma alma em agonia, dentro das paredes. Socorro! Ouvi nitidamente, vindo do buraco que eu tinha aberto. Minhas pernas se moveram sozinhas, me levando até a parede. Toquei o lençol que a cobria e, com um puxão, arranquei-o. O buraco estava maior, como se algo tivesse forçado a saída. O ar estava gelado, pesado, denso, como um túmulo. De repente, uma mão esquelética saiu do buraco e me agarrou pelo braço, com força desumana. Tentei me soltar gritando, mas ela me puxava para dentro. A parede parecia se abrir, engolindo meu corpo, centímetro por centímetro, enquanto os gritos e os sussurros se misturavam numa cacofonia insuportável. Lutei com todas as forças, mas senti quando meu braço atravessou totalmente a madeira podre. O frio me invadiu, um frio que não era deste mundo. No último segundo, consegui me soltar, caindo no chão, ofegante, com o braço arranhado e sangrando, sem pensar. Fugi do apartamento. Deixei tudo para trás, as roupas, os móveis, meus documentos. Nunca mais voltei lá. Dias depois, soube que o prédio tinha sido interditado e demolido no local. Hoje, há um estacionamento. Mas eu sei. Sei que eles ainda estão lá. Às vezes, quando passo por perto, juro que ouço sussurros vindos do chão de cimento, abafados, como se continuassem presos, esperando a próxima pessoa que ouse escutar. E agora, você, que está ouvindo este relato, fique atento, pois quando a noite cair, talvez eles chamem por você também.